Olá, estamos aqui e a primeira pergunta que nós vamos responder nessa nossa série sobre gestão de riscos é a pergunta mais óbvia de todas: o que é risco? Como a gente pode definir risco nesse contexto das organizações e do atendimento às diversas partes interessadas nessa questão? Bom, nós vamos usar o mesmo critério para outros vídeos, para outras discussões que vamos ter ao longo dessa série, que é tentar dar visões diferentes, tentar dar pontos de vista que você vai poder utilizar para construir a sua própria opinião, o seu próprio ponto de vista e, claro, instigar a tua curiosidade para debater, procurar outras fontes e tentar entender como tudo isso se encaixa, né? Então, seguindo essa sequência, seguindo essa ideia, a definição de risco segundo uma norma que é bastante importante para esse tema, que é a ISO 31000, né? Você deve conhecer essa norma e deve adquirir, ter acesso a ela e entender como ela funciona, porque ela é a principal referência para a gestão de riscos, né? Segundo essa norma, a ISO 31000, o risco é o efeito da incerteza nos objetivos, ou seja, na busca por um objetivo, existem incertezas, né? Existem incertezas que são a materialização do risco durante esse processo. Então, claro, né? Vamos lembrar aqui do motivo que leva a galinha a atravessar a rua, né? Que é chegar do outro lado. Não, você tem um objetivo de atravessar uma rua. Há incertezas nesse processo. Você não sabe se o farol está fechado, se o veículo vai respeitar o farol, se o piso é regular e você não vai perder o seu equilíbrio. Então, todas essas diferentes incertezas se combinam para, por exemplo, caracterizar um risco de ser atropelado ou de, né, sofrer aí um ferimento durante esse processo. Então, né, na busca por um objetivo, atravessar a rua, eu tenho incertezas que caracterizam o risco. Se eu quero fazer com que o meu o meu patrimônio cresça, eu preciso investir esse dinheiro de alguma maneira. Então, na busca pelo meu objetivo de fazer o patrimônio crescer, eu vou ter incertezas, né? Se eu, por exemplo, pegar o meu dinheiro e apostar na Mega Sena, eu vou ter ali uma incerteza que, né, provavelmente várias outras pessoas estão apostando também, e a chance que o meu número saia é quase zero, né? 1 para 50 milhões. Então, essa é a incerteza que diz que provavelmente, muito provavelmente, eu vou perder o dinheiro que eu apostei, né? Então, esse é um conceito importante. A incerteza aumenta o meu risco, né? Ela torna o risco de perder o dinheiro, nesse caso, maior. E aí, é claro, né, em vários exemplos nas organizações, a gente vai ter, bom, eu faço um investimento numa área nova, num projeto novo, eu tenho vários riscos envolvidos naquele projeto de não dar certo, do fornecedor não entregar no prazo, de haver um acidente durante a construção daquele processo, daquela área nova. Então, assim, tem várias incertezas que aparecem na busca por esse objetivo. Essa é uma definição, né? Então, a definição da 31000 é efeito da incerteza na busca pelos objetivos. Uma outra definição que eu encontrei em um livro que eu recomendo bastante, eu tenho recomendado para todos com quem eu falo ultimamente, que é um livro que infelizmente só existe em inglês, né? The Failure of Risk Management, a falha da gestão de riscos, que justamente ressalta os processos de gestão de risco que deram errado e, portanto, onde a gente pode aprender, né? De um sujeito chamado Douglas Hubbard, né? Assim, ele tem vários livros, esse aí é um deles. E aí ele coloca uma definição sobre risco no livro dele, que é a probabilidade e magnitude de uma perda, de um desastre ou de um evento indesejável. Probabilidade e magnitude. Então, quer dizer, são conceitos que a gente vai discutir muito nos próximos vídeos, né? É uma composição de fatores, né? Quando eu tenho uma alta probabilidade de alguma coisa acontecer e uma alta magnitude, caso aquilo aconteça, eu tenho um risco muito alto, né? Então, se eu vou pensar aqui no risco de incêndio das minhas instalações, a probabilidade de ocorrência é baixa, se eu tiver algumas precauções. Mas caso aconteça, a magnitude do dano é muito grande. Então, isso é uma forma de quantificar, de certa maneira, um risco, né? Também vamos falar sobre riscos quantitativos.
mas é uma forma meio instintiva de entender, né? Posso ter uma probabilidade pequena, mas se o dano é muito grande, eu tenho que olhar para aquilo. Por outro lado, eu posso ter questões em que a probabilidade é muito alta, né? Certamente vai acontecer, mas o dano é muito baixo, né? Então eu posso conviver com aquela situação. Então o que o Douglas aqui traz, e vários outros autores trazem, mas eu estou aqui concretizando em uma definição específica, é que o risco ele é o resultado de uma combinação entre probabilidade e magnitude. Nós vamos aprofundar isso em outros vídeos, mas magnitude também pode ser conhecida como severidade, gravidade, impacto, né? Tem diversas formas de entender isso. Mas ele é o primeiro que traz aqui para nós uma combinação desses dois fatores, que são uma definição bastante importante. Essa mesma definição ela aparece como uma nota de explicação da própria definição da ISO 31000, que é aquela que fala da incerteza dos objetivos. Ela menciona que em algumas circunstâncias o risco pode ser o resultado da combinação entre probabilidade e celeridade, então é uma ideia presente. E nós vamos explorar isso mais profundamente, principalmente quando a gente falar sobre avaliação de riscos, né? É muito importante ter esses dois conceitos separados. E uma terceira definição, que eu acho que é a mais, a mais frequente, aquela que a gente tem na nossa mente todo dia, que a gente avalia, né, frequentemente, que é uma definição popular, que eu, você, cada um de nós aqui certamente já pensou nisso, que tem como risco como alguma coisa ruim que pode acontecer. Então, quer dizer, a gente vai desde a definição acadêmica até uma definição bastante coloquial aí de como o risco se manifesta. Então, naturalmente, o que a gente pensa? Alguma coisa errada que pode dar. Olha, eu vou matricular o meu filho numa escola, né? Eu vou ter a escola mais cara, que tem o melhor processo de ensino, vou ter a escola mais barata e vou ter a escola pública, né? Então, eu preciso ponderar, né, o que pode de errado acontecer em cada uma delas e tomar a decisão adequada, claro, levando em conta o recurso que eu tenho. Então, essa é algo que a gente todo dia pensa, né? A gente começa a gerenciar riscos a hora que acorda, né? A hora que abre os olhos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas né, comigo já aconteceu de ao abrir os olhos e dar aquela primeira espreguiçada no início do dia, já tem um torcicolo. Então é algo ruim que aconteceu, né? E que vai se repetir ao longo do dia em vários outros momentos, né? A hora que eu escolho tomar um café quente ou frio, a hora que eu escolho a temperatura da água do banho, quando eu escolho se eu vou pegar um ônibus, um táxi, um Uber, ou se eu vou pedalando pro meu trabalho, se eu vou decidir se eu vou fazer uma reforma em casa, né? Tudo isso, né, são situações em que instintivamente a gente pensa, bom, o que pode dar errado aqui, né? E o que eu tenho que fazer para que isso não ocorra, né? Para que esse dar errado não se manifeste efetivamente. Então, a gestão de risco, né, como vocês podem ver, não existe uma obrigação de ter uma definição ou outra. Tem diferentes referências, diferentes normas, e cada uma delas com a sua peculiaridade. Mas é muito importante que a gente tenha sempre em mente esses diferentes conceitos e que se complementam, né? Então, o conceito da 31000, o efeito da incerteza na busca pelos objetivos. O conceito lá do Douglas Hubbard, né, que é a probabilidade ou magnitude de uma perda, um evento indesejável, um desastre, né, que eu posso experimentar, e a nossa definição de todo dia aí, que é algo de ruim que pode acontecer. Tudo isso a gente pode chamar que é risco. É isso aí, nos vemos na próxima.